Irmãos, nosso texto base está em Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, esse texto aqui, quando vocês leem esse texto, o que, assim, sem pensar muito, quando vocês leem esse texto, o que fica para você desse texto? Qual a sua impressão desse texto? Lendo esse texto, o que fica para vocês, que chama a atenção de vocês nesse texto? Olhe esse texto com um olhar natural, não espiritualize demais esse texto. Fala, Carol. Então chegou ela e adorou. Então assim, dizendo: Senhor, socorre-me. O que me chamou a atenção foi isso, que antes de pedir, ela adorou para pedir algo para o Senhor. Parece que Jesus foi muito rígido com a mulher. E é essa impressão mesmo, né? Que a gente tem quando lê o texto, sem, né? Não vamos espiritualizar, mas se você for pegar esse texto, é essa impressão que dá, não é? Não parece que Jesus foi meio sem educação? Falar, né? Meio sem educação com essa mulher? Parece que Jesus se referiu de uma maneira meio grosseira a essa mulher. Assim como parece que ele se referiu grosseiramente para Maria também, né? Nas bodas de Caná da Galileia, né? Quando Maria chega e ele fala: que foi, mulher? Você está querendo que eu faça o quê? Parece que Jesus aqui com essa mulher, ele foi meio duro demais, né? E eu pergunto, qual seria a minha e a sua reação se isso acontecesse conosco? Qual seria a nossa reação quando a gente procurasse alguém pedindo ajuda numa situação difícil e ouvisse algo que nós não gostaríamos de ouvir? Qual a nossa reação? Qual seria a nossa reação? O que nós faríamos numa situação dessa? Desistiria? Voltaria triste embora, né, Rafa? Poxa, eu esperei tanto. Se pegasse um Pedro da vida, ia xingar. É interessante, né? Nós, principalmente na pregação de hoje em dia, de que Jesus é só amor, né? Nós lermos um texto desse, parece que Jesus esqueceu do amor com a mulher cananeia, né? Mas a gente vai ver algumas coisas e vamos juntos, né, irmãos? Participação. A escola bíblica é isso, é participação. É bom quando os irmãos falam, perguntam ou dão uma opinião. Porque como a Carol falou, existem coisas no texto que a Bíblia, por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, né, irmãos? E é inexplicável, porque o mesmo texto que eu li, que cada um aqui leu, se eu perguntar, passar o microfone aqui para cada um vai tirar uma coisa diferente do mesmo texto. A Carol viu a adoração, outro vai ver outra coisa, outro vai ver outra coisa.
Gente, a Bíblia ela é maravilhosa por isso. Isso mostra que a Bíblia não é um livro comum como qualquer outro. Porque qualquer outro livro que a gente pegar, a direção é a mesma sempre, né? O sentido é o mesmo, vai ver a mesma coisa. Mas a Bíblia não. Ela se mostra para nós de maneiras diferentes e isso é muito bom. E por isso, irmãos, compartilhem, porque isso é crescimento. Às vezes o que eu vi nesse texto, o outro irmão viu outra coisa que eu não vi. E não é, isso é crescimento, né? Então, por isso que o estudo de sábado é para isso, é para você, é uma conversa, né? É um dialogar juntos. Então, eu queria deixar vocês assim, pensando, né? Na atitude de Jesus e o que nós faríamos se fôssemos essa mulher. E olha, gente, que ainda era uma mulher, né? Sabe o que isso fica para nós mulheres? Mulher é mais sensível, não é, irmãos? Eu, por exemplo, ia sair chorando de lá. Por quê? Porque nossas emoções são mais do que os homens, mais aflorada do que os homens. Nós sentiríamos muito mais a ofensa, né? Às vezes a mesma ofensa para o homem, ele nem dá bola. E nós mulheres ficamos remoendo aquilo, né? Porque o homem, ele é mais prático, né? E a mulher, ela é diferente, emocionalmente. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, não é no sentido físico, mas é no sentido emocional. Porque nós somos mais frágeis emocionalmente, porque as nossas emoções, elas são diferentes dos homens. O homem é prático, a mulher não. E então é interessante que Jesus foi rude com uma mulher, né? E nós mulheres podemos aprender muito com esta mulher cananeia, como agir nas nossas emoções. E nós vamos ver aqui. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o versículo 23, que diz assim, ó. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos queriam se livrar dela. Uma bênção esses discípulos, né? A mulher estava clamando atrás de Jesus e os discípulos estavam querendo que Jesus, despede ela que está, em palavras, né? Está enchendo o saco aí. Jesus, você não está vendo essa mulher gritando aí, está incomodando. É interessante olharmos para os discípulos, né? E a reação deles. A mulher estava pedindo ajuda. Ela estava com um problema. E os discípulos queriam se livrar dela. Para eles, ela estava incomodando. Como você e eu reagimos quando alguém está passando por um problema e nos procura? Qual a nossa reação quando alguém está precisando de ajuda? Será que nós não somos iguais a esses discípulos? Será que nós não queremos nos livrar das pessoas também? Vai lá com o pastor. Vai lá que o pastor dá um jeito. Será que nós não somos assim como esses discípulos? O que nós temos feito quando alguém se aproxima de nós pedindo ajuda? Qual a nossa reação? O que nós temos feito para ajudar esta pessoa? Os discípulos conheciam Jesus, andavam com Jesus, sabiam o que Jesus podia fazer, não é verdade? Mas eles não estavam preocupados com a mulher. Eles não queriam sair da zona de conforto deles. E muitas vezes nós somos igualzinho aos discípulos aqui. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos o que Jesus pode fazer.
Mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto, de parar e ajudar quem nos pede socorro. Por quê? Porque dá trabalho. E eu já tenho a minha vida tão corrida. E eu já tenho problema demais. E aí, nós deixamos a pessoa sozinha. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O que nós temos feito com aqueles que nos procuram. Como nós temos agido com aqueles que nos procuram. Os discípulos poderiam ser os facilitadores dela chegar até Jesus. Eles podiam, Senhor, olha, essa mulher está precisando, a situação dela é grave. Ajuda ela, Jesus. Não, foi isso que eles falaram. Despede que ela já está enchendo o saco aqui, gritando aí, né? Está nos perturbando. E às vezes nós somos iguais a esses discípulos. Mas nós conhecemos o Jesus. Nós sabemos que Jesus pode resolver os problemas. Nós sabemos que Jesus tem para as pessoas a melhor coisa que pode acontecer na vida delas, que é a salvação. Mas muitas vezes nós, deixa para lá. Julgamos, né, irmã? Fazemos um pré-julgamento, né? Mas ser a ponte, né, entre a pessoa e Jesus. Mas às vezes a gente faz isso que a irmã falou, mas ela só está procurando para resolver o problema. Não quer nada com Jesus, ela só quer a solução do problema. Primeiro, estamos julgando. E segundo, é uma oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa ouvir de Jesus. Se ela aceitar, glória a Deus. Se ela não aceitar, ela teve a chance de ouvir sobre Jesus. Eles podiam ter facilitado, né? Serem facilitadores dela até Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus, essa é a nossa função também. De sermos facilitadores das pessoas até Jesus. Essa é a nossa função. De levar as pessoas até Jesus. Essa é a função minha e tua. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. A quem? A toda criatura. Todos vão crer? Não. Mas a nossa função é sermos facilitadores do evangelho. Então, muitas vezes, irmãos, a gente é igualzinho os discípulos. A gente coloca obstáculos. Mas isso aí eu conheço. A vida inteira ela foi assim. E isso aí eu conheço. A vida inteira ela foi desse jeito. Irmãos, quantas vezes, antes de nós conhecer Jesus, nós também não fomos iguais? Quantas vezes? Mas eu também me acho igual essa mulher, porque eu todo dia tem coisas que eu peço na minha oração, principalmente em desrespeito à minha filha, e que eu vou continuar, mesmo eu tenho certeza que Deus sabe que é a vontade do meu coração, mas eu vou continuar todos os dias insistindo, porque eu vi que nem, por mais que Jesus foi grosso com ela, ela adorou, insistiu e continuou. Eu, como mãe, eu também não teria desistido. Se fosse para mim, ele tivesse sido grosso, eu ia falar, então tá bom. Mas para minha filha eu teria insistido, e como eu, todos os dias eu insisto em certas coisas que eu peço para Deus em respeito à minha filha. E eu acho que então nós somos igual eles quando é para os outros, mas nós também temos que parar e ver que nós somos igual a ela em insistência, em pedidos a Deus. Sim. Nós vamos entrar também nisso aí. Mas o que eu estou, nesse primeiro ponto, eu estou querendo mostrar, irmãos, a realidade nossa, como cristãos hoje, que nós não estamos mais querendo ajudar as pessoas. A desculpa nossa é, eu não tenho tempo. O meu dia já está cheio, a minha semana está cheia. A vida, ela tem acontecido de uma forma... E aí hoje eu estava lendo Mateus 24, né, que Jesus está falando dos fins do tempo, e ele fala que o amor se esfriaria. Esse é um sinal da volta de Jesus, que o amor, ele se esfriaria. Antigamente eu ficava imaginando como seria esfriar o amor.
Mas hoje em dia está tão claro, né, irmãos? Realmente o amor, ele tem se esfriado. A compaixão, ela tem deixado de existir. Ainda no meio cristão existe a compaixão. Mas a gente parece que não está mais se importando com o outro. Não é, eu vejo que na nossa igreja, graças a Deus, nós ainda temos essa visão de compaixão. Mas o que a gente vê por aí é que parece que não há mais essa compaixão. Ninguém se importa mais com o outro. Eu me preocupo comigo e com os meus. Então, irmãos, nós precisamos entender a compaixão. O que é compaixão? O mundo tem se tornado egoísta, né? Está sendo gradualmente substituído esse sentimento que Jesus nos ensina de amar uns aos outros pelo amar nós mesmos, né? Então, até porque tem a frase, ama o seu irmão como a ti mesmo, então está ficando só a parte de nós mesmos. Senhor, eu vou cuidar de mim. Então, o individualismo está sendo assim, está substituindo o amor pelo outro. Então, eu já tenho um problema demais, eu não consigo ajudar. Se eu pudesse, eu ajudaria, mas eu tenho que assim, adiantar a minha parte aqui. Eu não vou conseguir, é um problema a mais, eu não vou conseguir, então não vou ajudar. O senhor sabe disso. Exatamente, nós ainda usamos essa desculpa, né? O mundo tem se tornado egoísta e individualista. Isso é uma estratégia de Satanás. Como eu falei aqui esses dias, antigamente, a gente conhecia a rua inteira, os vizinhos, pelo nome, tinha intimidade, né? Hoje em dia, a gente não conhece ninguém. Cada um é trancado dentro da sua própria casa e nós não sabemos se o nosso vizinho está precisando de alguma coisa ou não, porque nós não conhecemos o nosso vizinho. Então, e a internet tem contribuído ainda mais para isso, para a visão do mundo mesmo de se tornar cada vez mais egoísta e egocentrista, porque o que a gente vê na internet? Ame você, cuide de você, e não sei, você é o centro. Você é o centro. Então, relacionamentos estão acabando, por quê? Você precisa ser feliz a qualquer custo. Então, se eu estou num relacionamento que não é bom para mim, eu vou descartar esse relacionamento. Porque eu preciso ser feliz. O eu. E a gente esquece que num relacionamento, o certo é, eu preciso fazer o outro feliz. Quando nós estamos num relacionamento, nós precisamos ter este pensamento. Eu preciso fazer ele feliz. E ele tem que ter esse mesmo sentimento. Aí os dois vão ser felizes. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer ele feliz e o dele me fazer feliz. Então, automaticamente, nós dois vamos caminhar bem juntos e sermos felizes. Mas quando eu puxo que só eu tenho o direito de ser feliz, e o outro não está me fazendo feliz, então ele é descartável da minha vida, então eu estou me colocando acima. Não importa o outro, importa eu. Eu quero ser feliz. Então, nós cada vez estamos nos tornando egoístas. Hoje em dia, ninguém mais quer lutar pelo seu casamento, por causa dessas filosofias que Satanás joga aí. Você precisa ser feliz. E aí a gente se volta, é verdade, eu tenho direitos. Você tem direitos, mas tem deveres também. E Deus mostra muito bem isso. Por quê? Porque se nós entendermos os princípios de Deus para o casamento, ambos vão ser beneficiados. Ambos vão ser felizes. A família vai ser feliz. Então nós precisamos entender. Mas nós estamos entrando nessa de egoísmo. Então, faltando a compaixão. Então, que a gente reflita, né? Quando alguém nos procura, irmãos, pode ter certeza, ele viu algo diferente em nós. E ele nos procurou, porque ele sabe que nós podemos ajudar ele no problema. Então, ajude. Ah, mas essa pessoa não tem jeito. Para nós pode ser que não, para Deus tudo tem jeito. Deus, ele transforma. E eu costumo dizer,
Às vezes Deus precisa restaurar e às vezes Deus começa tudo zero na vida da pessoa. Ele quebra mesmo e começa de novo. E Ele tem poder para fazer isso. Então nós precisamos entender a nossa condição é de aproximar as pessoas a Jesus. Levá-las elas a Jesus. O problema delas pode ser a porta que Deus está abrindo para evangelizar. Então use sua boca para evangelizar. Leve a pessoa a Jesus, é o melhor conselho que você pode dar. Fazer a pessoa conhecer a Cristo é o melhor conselho que alguém pode dar para uma pessoa que está passando por dificuldade. E sobre isso dos conselhos, né? Ele não, ou ela não está te fazendo feliz, você merece coisa melhor, né? É a frase. Aí a pessoa fica sozinha. Aí ela não ajuda a resolver o problema dela ficar sozinha, ou ele ficar sozinho. Aí tem que ir atrás de outra pessoa, que vai ter problema também. E aí já quebra o princípio, né, conforme é ensinado na palavra. Enfim, o seu egoísmo vai te levando cada dia mais a um buraco sem fim, porque se você entrar em outro relacionamento, vai ter problema também. Aí, o outro também, você merece mais, outra coisa melhor. E aí vai procurando, quer dizer, não resolve. E depois esse conselho não ensina você a estar feliz sozinha. Aí vem aquela frase, é melhor sozinha do que mal acompanhada, mas a pessoa não quer ficar acompanhada. E aí não vai ficar, né? E aí... um abismo chama outro abismo, né? A Bíblia diz isso. Então a gente precisa entender, toda pessoa é um encanto no começo. Como disse meu cunhado semana passada, leva para casa para ver quanto tempo demora para acabar o encanto. Né? E é mais ou menos isso mesmo, né, irmãos? Porque a outra pessoa, nossa, muito bem, leva lá, começa a ver os defeitos. Irmão, não existe pessoa perfeita. Então, quem é casado, fica o seu mesmo, né? Defeito por defeito, fica o seu mesmo. E vão construindo um relacionamento em Cristo, crendo que Cristo pode restaurar e Cristo pode mudar a pessoa. Porque a gente tem uma mania de falar que só o outro tem defeito, a gente não olha para os defeitos da gente, né? A gente também erra num relacionamento, a culpa nunca é de um só. Essa que é a verdade. E os casados aí sabem disso muito bem. Nunca um é culpado, um é santinho e o outro é um demônio. Não é assim que funciona, irmãos. A gente pode até achar que é isso, mas é mentira nossa. A gente está se enganando. Sempre há os dois lados da história, né? Então, cuidamos. O segundo ponto é versículo 25, que é o que a Carol falou aí. Ela, porém, veio e o adorou. Mesmo depois de Jesus ter dito assim, olha, vocês querem que eu faça o quê? Ela é cananeia. E eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não faz parte das ovelhas. Ela tinha ouvido isso de Jesus, mas ela chega diante de Jesus e ela primeiro o adora. Depois ela pede por socorro. Ela o adorou. Você tem adorado a Deus quando Ele diz não? Você vai e pede uma coisa para Deus e diz não. Você continua adorando Ele? Você continua o adorando? Mesmo quando Ele diz não? Quando Ele diz você está errado? Não é desse jeito. Mas eu quero isso. Não vai ter isso. Como é duro, né, irmãos? Quando Deus fala assim, não vou te dar não. Não é hora de você ter isso aí. Mas eu queria tanto. Você continua adorando a Deus, mesmo que Ele não dê, ou não dê a resposta que você queria? Essa mulher, ela chegou, depois de ter ouvido de Jesus, que ela não fazia parte das ovelhas, que Ele veio, e ela o adorou. A nossa adoração a Deus é independente se Ele vai dar ou não vai dar aquilo que eu quero. A minha adoração a Deus, ela é independente do que Ele vai me dar ou não me dar. Nós cantamos um hino que eu amo a letra, que diz,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E eu adoro pelo que Ele é. E não pelo que Ele faz. Será que nós adoramos Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz? Precisa responder. Mas pense aí. Você tem adorado Jesus pelo quê? Porque Ele é teu Salvador? Ou porque você quer bênçãos da parte dEle? Irmãos, infelizmente, este evangelho ruim que tem sido pregado hoje em dia, tem criado crentes mimados. Se é que podemos dizer que são crentes. Parece que Deus é obrigado a fazer. Parece que Deus tem que fazer o que eu quero. E estão criando um monte de crente mimado. Se Deus falar um não, sai da igreja. Como se Deus precisasse de mim para alguma coisa. Mas tem muito cristão hoje se achando a última bolachinha no pacote. Achando que se sair da igreja, Deus vai perder alguma coisa. Deus, Ele nos quer, mas Ele não precisa de nós. E se você não sabe disso ainda, fique sabendo nessa noite. Deus te quer, mas Ele não precisa de você. Ele te quer, é diferente do que precisar. Deus nos quer, mas Ele não precisa de nós. Deus não precisa de você. Ele não vai deixar de ser Deus se você deixar dele. Ele não vai deixar de ter a glória dele porque você deixou dele. A única pessoa que sai perdendo ao abandonar Deus é você. Deus não perde nada, irmãos. Quem perde é você. E tem muito cristão achando que pode cobrar de Deus alguma coisa. Ou, se Deus não fizer, se Deus não me der, e aí, como está a nossa adoração a Deus? Você o adora pelo que Ele é, ou pelo que você quer dele? Qual o seu interesse na adoração? Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Não importa se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer. E esta mulher, ela tinha acabado de ouvir um não de Jesus. E um não de maneira dura. Mas ela vem e o adora. Como nós estamos, irmãos? Como está a nossa adoração? Assim, ela admitiu a condição dela, que ela realmente não era judia, não fazia parte, admitiu ali e continuou sabendo que ele podia ajudá-la. Mesmo, ela não ficou ofendida, né? Ou passou por cima da ofensa. Jesus, ela não pediu os direitos. Ele está com preconceito, né? Né? Ou hoje, né? Se fosse de outro lugar, não, mas não é da nossa religião, né? Ela tinha um propósito de ser abençoada porque ela precisava. Então ela usou a humildade, né? Que nem diz, a humildade foi na frente da honra. Ela viu que ele expôs ali a realidade dela, mas ela, tipo assim, aceitou. Não, eu realmente não sou, mas eu preciso da sua bênção. Né, eu vou te adorar porque eu sei que tu é assim. Ali eu acho que ela via que Jesus era Deus e podia ajudá-la, né? Eu creio assim, que foi isso. Imagine hoje, irmã. Imagine hoje se Jesus estivesse aqui hoje. Ia ser linchado em praça pública. Ele está sendo preconceituoso, machista e tudo mais que se diz por aí. A nossa adoração vem antes da petição. Primeiro ela adorou, depois ela pediu. Então a nossa oração vem antes da nossa petição. Nós estamos fazendo exatamente ao contrário, não é? Nós primeiro pedimos, exigimos muitas vezes, e às vezes adoramos. Às vezes, porque às vezes a gente esquece da adoração, né? A gente faz aquela lista de pedido para Deus. Em nome de Jesus, amém. Estou indo embora, que já tem outra coisa para resolver. Então, irmãos, lembre-se disso. Primeiro a adoração, depois a petição. Nessa ordem, Jesus escuta. No versículo 26, mesmo depois, olha o que Jesus diz para ela. No versículo 26, Jesus diz para ela assim... Então ele respondeu e disse,
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus novamente dá uma resposta dura para essa mulher. Novamente, se fosse no dia de hoje, está me chamando de cachorro? O que nós faríamos de uma resposta dessa, irmãos? Qual a nossa reação? Decepção, né? Poxa vida. Tem muita gente se decepcionando com Jesus, sabe por quê? Ofendida. Dodóizinho. Essa mulher nos mostra que para a gente alcançar as coisas de Deus não pode ser dodóizinho, não. Precisamos ser fortes. A reação dessa mulher diante de uma palavra dura de Jesus é surpreendente. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só a reação dessa mulher. A reação dela foi de humildade. De dizer: eu sou só um cachorrinho mesmo. Sou só um cachorrinho mesmo. Mas, até o cachorrinho, ele come das sobras da mesa do dono. Eu quero as sobras. Não tem problema as sobras. Eu posso ficar com elas. Então, irmãos, a nossa reação diante da soberania de Deus é que move o coração de Deus. É a nossa reação diante da soberania dele. E o que é a soberania dele? É a gente dizer amém ao que ele propor. Independente se eu gosto ou se eu não gosto. Independente se eu acho que é ou não é. Isso é soberania de Deus. Ele é Deus. Ele faz o que quer. Do jeito que quer. Na hora que quiser. E eu aceito. Porque se eu questiono a soberania de Deus, eu não estou me colocando na minha posição. Serve. Mas nós temos uma dificuldade nisso, né, irmãos? Em aceitar a soberania de Deus. Nós temos tanta dificuldade nisso que os cristãos de hoje já estão escrevendo uma nova Bíblia para tirar a parte dura e colocar só coisa boa, né? Porque não queremos a soberania de Deus. Nós não aceitamos a soberania de Deus. Quando Deus diz que aquilo é pecado, irmãos. Não tem questionamento. Mas quando Jesus veio, era outra cultura. Não interessa, Jesus sabia das culturas vindouras. E se ele diz que é pecado hoje. Não vai deixar de ser. Eles tiraram da Bíblia a parte dura por conta disso mesmo, falou que era antigo e que Jesus agora é amor, e eles pregam isso, o amor. Lá em Pedreira até tem umas cartinhas, não sei se você já viu, de amor, só prega o amor. Já existe, lá em Pedreira, ali bem no centro, assim, já tem essa Bíblia aí nova. O que o homem está fazendo? Ele não está. Ele não aceita a soberania de Deus. Isso aí não, isso aqui é ultrapassado, isso aqui é... Porque ele está tirando aquilo que ele não gosta, porque acha duro demais. Isso não é aceitar a soberania de Deus. Aceitar a soberania de Deus é cumprir a sua vontade. Eu gostando, eu não gostando. Deus não perguntou se eu gosto ou não gosto. Deus disse, é assim e acabou. E nós podemos entender muito bem, quem tem filhos, que muitas vezes, e na maioria das vezes, os filhos não gostam das nossas regras. Não é? A gente não gostava das regras dos nossos pais, né? Filho nenhum gosta. É necessário ter regras? Pais, é necessário. Por que existem as regras? Porque a gente não ama nossos filhos? Não, porque a gente ama eles demais da conta. Por isso que tem regras. Porque se a gente não amasse, a gente deixava eles fazer o que quisesse. E aí, quando eles se dessem mal, a gente ia rir. Mas é o contrário, a gente cria regras para que eles não se deem mal, porque a gente não gosta de ver eles sofrer. Por isso que a Bíblia existe.
Porque é as regras de Deus. Porque Ele não quer que a gente se dê mal no final. Então, para que a gente não se dê mal no final, existe a palavra de Deus. E se nós cumprir, a gente vai ser vencedor. Se a gente não cumprir, vai se dar mal no final. Então, a soberania de Deus é independente da minha vontade. É independente se eu gosto, se eu não gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Ele é Senhor. Eu sou servo. Quarto ponto, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu fico imaginando a alegria de Jesus quando ele falou isso para essa mulher, hein? Vocês conseguem imaginar? Eu consigo imaginar Jesus rindo, falando isso para ela. Jesus com aquele sorrisão assim, ó, de alegria, de ver a fé desta mulher. Jesus precisava fazer isso, Jesus precisava mostrar para os discípulos. Jesus estava ensinando os seus discípulos, estava preparando os seus discípulos para depois da sua partida. E ele precisava ensinar os seus discípulos o que é fé e persistência. Duas coisas que andam junto, irmãos, para nós alcançar o mover de Deus na nossa vida. A fé e a persistência. Ela persistiu, mesmo recebendo respostas que ela não gostaria de ouvir. Às vezes nós temos fé, mas não temos persistência. Nós não continuamos a nossa busca por aquilo que a gente quer. A gente pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, já não vou ganhar mesmo. Vou partir para outra coisa agora. A gente não persiste. Irmãos, se essa mulher não persistisse, ela tinha ido embora, sem a bênção. E é o que o Carol falou. Ela todo dia pede pela filha, luta pela filha diante de Deus. É isso aí, persistência. Mas nós estamos acostumados com os padrões terrenos, que é tudo rápido, né? Tudo hoje em dia é tudo, né? Papuf. Quem aqui, não minta, irmãos, não minta, hein? Vocês estão na igreja. Quem aqui assiste videozinho com mais de 5 minutos no celular? Só Rafa assiste. Esses videozinhos meio que vem toda hora no celular. A gente assiste quando é alguma coisa que não interessa, né? Uma coisa que você, né? Uma mensagem, alguma coisa assim. Mas esses videozinhos de TikTok, vamos pôr aí. Qual é a nossa noção? Mais de 1 minuto já é cansativo. Não é isso? Nós estamos sem paciência. Porque a internet nos deixou assim. Tudo tem que ser rápido. Rápido. Ah, não tem... A WhatsApp percebeu a nosso desespero pela rapidez e colocou aquilo lá, né? Uma vez e meia, 2 vezes mais rápido, né? Para ouvir os áudios. A maioria ouve no 2. É, isso aí. A maioria ouve no 2. Sabe por quê? É pressa. É rápido. E nós me mandou um áudio de 2 minutos aqui. Vou pôr no 2 para acelerar. Não posso perder 2 minutos aqui, não. Não vai ouvir. Só uma brincadeira. É porque geralmente é assim mesmo, né? É, eu tô falando assim, eu ouço só no 2. Porque aí você já fala, deixa eu ver o que é. E aí quando eu vou mandar que eu vejo que eu demoro, eu falei, deu 1 minuto. Não, vou ter que apagar. Eu, até ficar 30 segundos ou 15 segundos. Porque senão eu falo, não vou ouvir também. Aí você vai cortando as frases para dizer só o objetivo mesmo. Vocês estão vendo que nós estamos entrando nessa onda do tudo, né, papuf? E aí o que acontece? Com Deus continua a mesma coisa de antes. Deus não entrou na onda da internet, até porque para ele 1000 anos é como um dia. Então, ele não tem pressa nenhuma, irmãos. Nós estamos aqui, mas já passou 1000 anos.
Já passou 2000 anos que Jesus veio. Para Deus é como se passasse 2 dias só, tá? Ele não está atrasado, não está demorando. Para ele está tranquilo. Então, vocês veem como a nossa persistência, ela está diminuindo. E ela acaba arrastando junto também a nossa fé. Porque quando a gente não é persistente, a gente também não tem fé o suficiente. Porque a gente busca, mas é por um período de tempo só. Já pensou, se Moisés tivesse dito, ó, quer saber? Nós não vamos chegar mesmo na terra prometida. É para ser em 40 dias, nós já estamos aqui há 39 anos. Vai cada um procurar o que fazer e chega. Quem persistiria hoje como Moisés? 40 anos, irmãos. Eu acho que ele não era de Deus, acho que eu entendi errado. Né? Não era bem isso. Esse povo. E olha, que povinho, hein, para ele cuidar por 40 anos. Eu já tinha desistido, um ano já. Então vai. Quer voltar para o Egito? Volte. E Moisés, irmãos, ele ficou 40 anos para ser chamado por Deus. Depois mais 40 para liderar o povo. Então veja que Moisés era um homem idoso, cansado. Mas ele não desistiu. E os grandes homens de Deus são pessoas que não desistiram. Não voltaram atrás, não negociaram a sua fé e persistiram e alcançaram o improvável. Às vezes, Deus pede coisas que a gente fala assim, mas por que Deus pediu isso? Deus já pediu umas coisas para mim que eu falei, mas tem certeza que sou eu? Não errou? Acho que não é para mim isso aí. Vocês já imaginaram? Josué vai lá, tem Jericó na frente dele e Deus fala para ele, olha, você vai lá, você vai dar 7 voltas ao redor de Jericó. Senhor, nós estamos numa guerra. E no último dia, você vai dar 7 voltas no mesmo dia. Irmãos, que coisa mais absurda numa guerra, alguém te dá uma orientação dessa? Não é para você lutar, não é para você fazer estratégia de luta, você vai rodear e cantando. Imagine o pessoal de Jericó lá, esse povo é doido. Esse povo é doido aí, ó. Está tentando achar uma brecha no muro para entrar, mas não acha. Você já imaginou que coisa esquisita que Deus falou para Josué? Já pensou Josué falar assim, não dá para ir não. É muito absurdo isso aí. É muito absurdo isso aí. Irmãos, o que Deus tem pedido para você que você acha absurdo demais fazer? Já parou para pensar que às vezes Deus tem algo tremendo através disso aí que você acha que é meio absurdo e não está fazendo porque acha que Deus errou? Deus não erra. Nunca. Será que nós não temos deixado de fazer alguma coisa achando que é meio estranho isso aí, né? Esse negócio é meio estranho. Acho que Deus não... Acho que eu não entendi muito bem. Cuidado, hein? Jericó só caiu porque Josué obedeceu. Vocês entendem o que Deus fez em Jericó, irmãos? Não tinha como passar aqueles muros de Jericó. Era uma fortaleza. Não tinha. Mas vocês imaginem, pessoas com o número que era Israel, saiu do Egito 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vamos colocar aí, que saiu umas 15.000 pessoas. Em 40 anos, multiplicou isso aí, hein? Várias vezes. Vocês imaginem essas pessoas marchando ao redor do muro e na última dia, 7 vezes, mexeu a terra, irmãos. Socou a terra. A fundação do muro, não, por mais forte que fosse, não aguentou a pressão. Deus mandou o povo e ele tinha uma estratégia. O povo vai marchar e a estrutura dessa fortaleza não vai aguentar. E quando o povo gritou no final, tocou as trombetas e gritou,
Nós sabemos hoje que o barulho faz estrago, né? A fundação já estava comprometida. E aí vem o grito do povo e os muros caem. Deus errou na estratégia? Não. Não tinha outro meio do povo entrar em Jericó. Josué não sabia. Josué talvez ele nem entendesse. Mas ele obedeceu. Obedecer faz toda a diferença. Não desistir, persistir. Foram 7 dias. Depois, no último dia, 7 vezes. É cansativo. Liderando um monte de pessoas. Mas a persistência e a confiança em Deus fez com que Jericó caísse. Então, às vezes, irmãos, a gente não alcança aquilo que desejamos. Primeiro, que a nossa fé, às vezes, não é tão grande assim. E a nossa persistência, muito menos. Persista naquilo que você quer. Persista. Você quer algo de Deus? Busque. Continue. Força. Mas já faz tanto tempo. Não desista. É no tempo de Deus. Já pensou se essa mulher tivesse existido? A filha não teria sido curada. Então, irmãos, eu não sei o que você tem buscado. Persista. Como diz o ditado, a fé move montanhas. Persista. A gente sempre fala aqui, o pastor Isaías buscou 8 anos por um dom. 8 anos. Ele podia desistir. Aí cansei, não vou ganhar mesmo. Isso é persistência. Mas nós estamos muito acostumados com esse negócio de papum, da internet, da vida cotidiana. Até porque o nosso tempo hoje, né, parece que não... Quando eu lia lá atrás, né, que o tempo seria abreviado, eu ficava imaginando, mas como que, né, que os dias vão ser abreviados? Estamos vivendo, né, irmãos? Porque, gente, o dia voa, a semana voa, o mês voa, nós já estamos em março. A gente não tem mais tempo para nada. A gente programa para fazer alguma coisa, acaba a semana, não deu para a gente fazer o que programou, porque não vi passar a semana. Mas aí nós estamos entrando nesse ritmo também com as coisas de Deus. Então, se você não alcançou aquilo que você tem buscado de Deus, continue, persista. Uma hora Deus vai olhar para você, grande é a tua fé, seja feito como você quer. Deus vai falar isso para nós, irmãos. Persistência. Jesus queria mostrar isso para os discípulos, para aquela mulher e para nós hoje. Por isso que está registrado aqui. Fé e persistência. Quem realmente está disposto a buscar o Mestre deve suportar as provas. Quem realmente quer buscar o Mestre deve suportar as provas. Foi uma prova o que essa mulher passou. Jesus mostrou o valor da fé, não só à mulher, mas aos discípulos. Toda experiência pode trazer lições, se boas ou más, depende da nossa compreensão delas. Toda experiência pode nos trazer lições. Se a lição for boa ou má, depende da nossa compreensão. A mulher poderia ter saído dali com uma má lição, de não ter conseguido o que ela queria. Mas ela entendeu e ela saiu dali com uma boa lição. Então depende da nossa compreensão, para nós sairmos com boas lições ou com más lições. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática a tua palavra em nossas vidas, Pai. Que possamos ser praticantes e não meramente ouvintes da tua palavra. Despede-nos da tua paz e guarda cada um no restante desta noite, no final de semana, em nome de Jesus. Amém.